Bom, tô fazendo esse vídeo aqui, que é um debate que eu vou começar com o canal Apologia do Cristianismo Reformado, certo? A gente combinou de fazermos vídeos de apresentação de 20 minutos cada um, postar no mesmo dia, e seguida respostas de 5 minutos, certo? Vou colocar aqui algumas regras que a gente combinou embaixo na descrição, para não ficar perdendo tempo aqui falando, mas é o básico, nada diferente de debates intelectualmente honestos que você vai achar por aí na internet, certo? E o que a gente combinou no vídeo de apresentação é a gente definir a nossa postura acerca de religião, filosofia, cosmovisão e epistemologia, que seja o que nós vamos seguir durante o debate, certo? Bom, então, vou começar falando sobre religião. Eu não tenho religião alguma, certo? Eu me considero um ateu cético, ou agnóstico, ou fraco, sei lá, chame do que quiser. A questão é que eu primeiro tomo uma posição agnóstica acerca de Deus. Eu espero a pessoa definir o que é Deus, do que ela está falando, o que ela está chamando de Deus, para em seguida eu colocar uma postura, certo? Então eu não afirmo, Deus não existe, eu não afirmo isso. A priori eu afirmo não saber, não ter certeza se Deus existe, mas eu precisaria ouvir o que você está chamando de Deus para eu falar se isso se eu acho que isso existe ou não e tentar demonstrar isso, né? Aí, por exemplo, uma definição, um conceito de Deus que a gente tem claro é o do Deus do cristianismo, que é o que a gente vai debater, que tem certas características, entre elas pode citar onipotência, onipresença, onibenevolência, onisciência e tal. Então você já está definindo, é um Deus que foi revelado através de uma escritura, através da Bíblia, que tem o seu profeta, né, tem Jesus e tal. Então, ou seja, você já está definindo melhor o que você está falando de Deus, o que você está chamando de Deus. Então eu espero a pessoa tomar essa posição para depois eu falar se eu acho que aquilo faz sentido ou não, se eu acredito naquilo ou não. Sobre princípios que eu sigo, eu me considero um cético, mas eu não me considero um cético radical, né? Eu não acho que a gente tem que sair duvidando de tudo, nem nada do gênero. O que eu acho é o seguinte, que a gente precisa tentar ter o maior número de crenças racionais que a gente puder, certo? E minimizar as crenças irracionais. Só que isso tem que ocorrer simultaneamente. Aí não fica tão fácil. Como o ciclista cético já falou no canal dele, seria muito fácil, né? Você quer maximizar as suas crenças racionais, acredite em tudo. Aí, obviamente, você vai ter crenças racionais maximizadas, só que você também vai ter muita crença irracional, né? E se você quiser evitar crenças irracionais, também é muito fácil, duvide de tudo, né? Duvida de tudo, obviamente, você está minimizando o número de crenças irracionais, só que o que acontece é que está duvidando de crenças racionais também, certo? Aí a gente chega no ponto de epistemologia, né? E eu sou um falsificacionista, mas eu não me considero, digamos assim, um falsificacionista muito clássico. Eu não, digamos assim, não sigo o Karl Popper à risca, né? Digamos assim, eu tenho uma ideia um pouco mais relativa, um pouco mais comparativa do falsificacionismo, né? Ou seja, eu tenho a ideia de comparar teorias e não tentar analisar absolutamente uma teoria, certo? Um exemplo de um livro que sintetiza bem a história da ciência até chegar onde eu penso é Afinal, o que é a ciência do Chambers. Eu vou colocar o nome aqui embaixo também na descrição, certo? Bom, deixando uma coisa clara. Sobre epistemologia, eu não sou um racionalista puro, né? Ou seja, eu não acredito que basta a razão você sabe de tudo. É o seguinte, a razão, na minha visão, ela é útil para você tem premissas para você chegar nas conclusões. Então esse caminho aqui, digamos assim, esse intermédio entre esses dois pontos, é aí que a razão é útil, é aí que a razão funciona, e eu não nego a razão. E o nosso nível de debate, eu acho que os princípios da lógica são bem razoáveis, né? Não contradição, terceiro excluído e identidade, eu acho que são bem razoáveis, né?
Já saliento que existem outras formas de lógica e tem coisas até mais elementares que lógica, mas daí seriam estudos matemáticos muito, muito mais avançados do que o que a gente está discutindo aqui, então não vem ao caso. O nível de debate assim que a gente se propõe para esses assuntos, eu acho que essa lógica é suficiente. Eu tenho a lógica como um mecanismo importante para a construção de conhecimento, então eu não nego a razão. Longe de eu ser um empirista clássico, mas de jeito nenhum. Primeiro porque eu abomino o princípio da indução. Acho que basta você fazer o experimento várias vezes, em várias condições diferentes, e aí se sempre der certo é porque o negócio é verdade. Não vou me prolongar muito nisso, porque não é o foco do vídeo, mas eu tenho um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar linkado aqui embaixo se alguém quiser. Aí não é tanto coisa do debate, se alguém quiser entender melhor o que eu penso sobre isso, aí vê o vídeo. Né? Nós temos modelos, certo? Esses modelos eles assumem certas premissas, certo? Aí com o uso da razão vamos ter conclusões. Essas conclusões eu acredito que devem ser testáveis, ou seja, a gente tem que fazer teorias que tentem prever algo, certo? Por exemplo, a gente tem a teoria da relatividade, né, que parte de duas premissas, que a velocidade da luz é a mesma em qualquer direção para qualquer referencial, uma constante fixa, e o princípio da relatividade, né, que as leis da física devem ser as mesmas para qualquer referencial inercial. Desde daí, você chega em várias conclusões, como dilatação do tempo, que é uma conclusão direta dessas premissas, que você consegue testar e ela está certa. Ah, isso significa que a teoria está certa? De jeito nenhum. Primeiro porque dizer que a teoria está certa para mim já é um pouco estranho. Não sei, se precisaria definir bem o que quer dizer que uma teoria está certa. Não uso esse vocabulário. O que a gente diz é que essa teoria ela passou por esse teste e por enquanto a gente não falseou essa teoria. Como a gente usa lógica, quando a gente sai dessas premissas e chega nessa conclusão, a gente tem que garantir que esse caminho não tem nada de errado, certo? A gente realmente tirou conclusões que derivam diretamente dessas premissas. Falseia um experimento, o que a gente está fazendo? A gente está negando as premissas. Então a gente está falando que naquelas premissas, naqueles postulados, tem alguma coisa de errado. Então eu acredito que assim a gente faz a ciência avançar. Criar conhecimento mesmo é um negócio também um pouco estranho para a minha forma de pensar epistemologia. Eu não tenho muito bem definido o que seria um conhecimento de verdade, o que não seria um conhecimento de verdade. Esse método, você poderia muito bem, você não está construindo conhecimento. Bom, não sei se eu estou construindo conhecimento, eu sei que eu estou com modelos funcionais, né, que os experimentos condizem com o que eu estou prevendo e que eu consigo aplicar em outras coisas. Para mim esse é o papel da ciência, né? E por que eu falo que eu quero usar isso de uma forma relativa, comparando teorias e não absolutamente? Porque assim, em ciência a gente a todo momento tem teorias conflitantes que, digamos assim, são opções para se explicar um determinado assunto. Aí como que a gente escolhe entre essas teorias? Bom, uma das coisas é navalha de Ockham, né? Se a gente puder escolher teorias que têm menos pressupostos, menos postulados, melhor, né? É mais simples a gente trabalhar, a gente tem que assumir menos coisas, então cientificamente falando é melhor a gente usar teorias com menos premissas. Mas lógico que isso daí não é uma coisa absoluta, né? Não basta isso, pronto, a gente escolheu a teoria certa. Até porque teoria certa, na minha visão, não é um negócio que faz muito sentido. Por que eu falo de ser relativo, então? Porque onde que a gente compara isso? A gente precisa ver os pontos de falsibilidade, a gente vê quais teorias têm mais pontos para serem falsificados. Certo? Qual das teorias a gente tem mais experimentos que a gente possa fazer para provar que aquelas premissas são falsas. Então, nesse sentido que eu falo que eu não sou um falsificacionista clássico, digamos assim, não sigo o Popper à risca, apesar de que grande parte do que eu penso é tirado dele, né? Acho que o principal livro para você dar o assunto é o Lógica de Pesquisa Científica, do Karl Popper. Deixa o nome aqui embaixo também para quem tiver interesse, certo? Bom, sobre esse ponto da epistemologia também, eu posso dizer que eu tenho uma mentalidade materialista, mas eu também não sou um materialista à la Proudhon, Marx, Hegel, etc. Não vou assim afirmar categoricamente que só a matéria existe e tudo na realidade é interação da matéria.
Eu não vou dizer isso porque eu não tenho como ter certeza que não existe nada imaterial, certo? Se existe algo imaterial, é bom que isso interfira na realidade de tal forma que a gente possa medir. Se não interfere também, então um grande bosta existir ou não é indiferente, certo? Mas por esse motivo eu não afirmo, digamos assim, eu não afirmo que não existem coisas imateriais, né? Eu só afirmo que assim, não há bons motivos, aí volta naquele negócio que eu falei sobre maximizar crenças racionais e minimizar crenças irracionais, que não existe um bom motivo para acreditar que existem coisas imateriais no mundo, né? E como o David Hume disse, a ausência de bons motivos para crer em algo é um bom motivo para não se crer nesse algo, né? Então, ao meu ver, a ausência de motivos para crer em algo já é suficiente para não acreditar naquilo. Então, a posição que eu tomo é que eu não acredito que existem coisas imateriais no mundo. Não é que eu afirmo não existem coisas imateriais no mundo, ponto final, não. Eu só falo, eu não acredito que elas existam porque eu não vejo razões para acreditar nisso, certo? E outra coisa, o meu materialismo vai muito mais pro método, né? De acreditar num método onde a gente tente medir as coisas através da interação da matéria. E não necessariamente que só existe matéria no mundo, certo? Eu sou um humanista secular, então isso vai definir certas posturas que eu tenho, por exemplo, com relação à ética. Apesar de eu não seguir nenhum autor à risca no quesito ética, e tem influência de vários, desde de Hume a Kant e Nietzsche, mas eu também acabo pegando, assim, para mim como moral, uma ideia mais humanista mesmo, que eu não considero que seja exatamente utilitarista, né? Não me considero um utilitarista, mas o que eu tenho como moral, como ética, é evitar sofrimento desnecessário. Vamos para os argumentos sobre a existência do Deus cristão. Bom, tô assumindo aqui um Deus cristão com as características de onipresença, onibenevolência, onipotência e onisciência. O primeiro problema que eu vejo é o que muita gente chama de paradoxo da pedra. E eu concordo mais ou menos com ele, porque na minha visão, onipotência por si só é uma característica que leva a contradições. E como eu disse que eu acredito na lógica, contradições, ao meu ver, não podem existir. Então qual que seria o ponto, né? Vamos supor a existência de um Deus que seja onipotente, ou seja, ele pode fazer qualquer coisa. Ele poderia criar uma pedra indestrutível que nem ele pudesse destruir? Duas opções. Ou você fala que sim, se você falar que ele poderia criar essa pedra, então existe uma coisa que ele não pode fazer, que é destruir essa pedra, porque a pedra é indestrutível. Agora, se ele não puder produzir essa pedra, então a gente tem um problema, porque tá aí uma coisa que ele não pode fazer. Então, qualquer uma das duas respostas, você vê que ele não pode ser onipotente, que a gente já achou uma coisa que ele não pode fazer. Então, onipotência leva a contradições, então um ser que tem a característica de onipotência não pode existir. Aí também tem o conhecido problema do mal, né? Que tem muitas versões, e muitas delas eu também acho que não fazem sentido. Eu procuro dizer o seguinte: qual que é o problema que eu vejo nisso? Você assume um ser onibenevolente e onipotente ao mesmo tempo. Ou seja, ele pode fazer qualquer coisa e ele é completamente bondoso. Se ele é onibenevolente, ele não ele deveria querer fazer só o bem. Ele deveria permitir só o bem. Se ele é onipotente, ele tem o poder para fazer só o bem. E ele permite que coisas ruins existam no mundo. Ele permite que sofrimento desnecessário exista no mundo. E por que ele deixa sofrimento desnecessário existir no mundo, então? Por que existe câncer, por exemplo, né? Que é uma coisa claramente que causa sofrimento para as pessoas. Por que ele deixa? Ele teria poder para evitar que o câncer existisse. Ele também é onibenevolente, ou seja, ele não tem por que ele querer que câncer exista. Então por que existe câncer? Né? Aí a pessoa pode falar que geralmente é o que os apologetas respondem: ah, mas Deus te dá o livre-arbítrio, né? Essa que é a resposta. O problema do mal não faz sentido por causa do livre-arbítrio. Eu falo o seguinte, nesse exemplo do câncer: o câncer precisa existir para a gente ter livre-arbítrio? Ao meu ver, eu consigo muito bem imaginar um mundo aqui na minha cabeça onde não exista câncer e a gente continue tendo livre-arbítrio.
Então isso não responde a minha pergunta, por que existe câncer, certo? Lógico, materialmente eu sei por que existe câncer, eu estudei biologia, eu sei que é uma mutação, materialmente eu sei o que é, mas eu queria entender por que um ser onibenevolente e onipotente permite que isso exista no mundo, sendo que isso não precisa existir para que exista o livre-arbítrio. Sim, só para pontuar, eu não acredito que exista livre-arbítrio, certo? Bom, o problema que eu vejo é onisciência e livre-arbítrio, que eu acho que também são coisas que não combinam, né? Porque vamos supor que, bom, não sei, que Deus tenha previsto, ele sabe tudo, então ele sabe que um dia eu estaria fazendo esse vídeo. Bom, olha, então eu não teria opção de não fazer esse vídeo, porque se ele sabe que um dia eu estaria fazendo esse vídeo, eu não teria outra opção na vida, não teria outro caminho para percorrer, de tal forma que neste momento, né, nesse instante de tempo, eu não estaria fazendo esse vídeo. Certo? Então, ao meu ver, não faz muito sentido. Uma coisa nega a outra. Não dá para existir um ser onisciente ao mesmo tempo que as pessoas têm livre-arbítrio. E a última questão é sobre Deus interferir na realidade, que é o ponto que eu pego mais pesado, né? Porque pega essa visão de ciência, de conhecimento, de epistemologia, que eu falei que digamos que eu sou adepto. E tem uma coisa muito simples, se algo é verdade, quando você testa isso na realidade, vai ter que ser verdade também, né? Então, é uma das principais coisas que eu falo para os racionalistas. Não, só a razão chega à verdade. Não, peraí. Você chegou numa verdade a partir da razão? Sim. Então por que eu não posso testar essa verdade para ver se na realidade ela funciona? Porque se é verdade, na realidade vai ter que funcionar, ora. E é uma ideia muito semelhante que eu tenho quanto a Deus. Se ele interfere na realidade, vamos supor assim, macroscopicamente, se as interferências dele são sensíveis, a gente pode sentir, a gente pode ver alterações materiais relevantes, mensuráveis, então a gente pode medir isso. Aí eu acho o seguinte, cabe a quem propõe o Deus cristão apresentar formas de testar, apresentar previsões da interferência desse Deus para que a gente possa estudar estatisticamente para ver se isso daí realmente interfere na realidade ou não. A questão é que até agora temos fortes evidências de que nada imaterial interfere na realidade. Porque se a gente for ver, quando se faz levantamentos de dados em hospitais, por exemplo, reza é irrelevante. Estatisticamente, pegando um grupo grande, rezar não interfere em nada na saúde daquelas pessoas que estão lá. Desastres naturais não são menos comuns em países religiosos, tampouco em países cristãos, nada a ver, não existe nenhuma relação disso. Então, as evidências que a gente tem, na verdade, apontam para que não tem nenhuma interferência imaterial, divina ou onipotente no mundo. Então, eu acho isso extremamente problemático. Eu não acredito que Deus é um objeto de estudo da ciência. Pelo menos não a priori qualquer Deus. Contudo, quando a gente começa a afirmar que esse Deus interfere na realidade, no mínimo essas interferências na realidade podem sim ser objeto da ciência. Porque a partir do momento que você interfere na realidade, você altera a matéria. Né? Para você alterar a matéria, você está dando energia de alguma forma para esse sistema. Então a gente consegue medir isso, não tem como não medir isso. Eu acho que a partir deste momento, pelo menos estatisticamente, as interferências divinas podem sim ser estudadas pela ciência. Aí você pode dizer assim, se Deus não interfere na realidade, então, ora, grande bosta, ele existiu ou não, é irrelevante. Se a gente não pode testar, a gente não pode ver se aquilo ali tem algum efeito macroscópico na realidade, ele existiu ou não é indiferente. Agora também pode acontecer desse Deus interferir na realidade, mas de forma tão pequena que a gente não consegue detectar. Aí também grande bosta, ele existe ou não é indiferente. Se a interferência que ele tem na realidade não é relevante na nossa vida, então tanto faz ele existir ou não. É isso aí, gostou do vídeo, dá like, comenta aí se possível. Muito obrigado por assistir, falou e até mais.